Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, já nesta manhã, com a escola dominical, onde nós temos aprendido da palavra de Deus, que serve para a edificação de nossas vidas. Vamos agradecer a Deus, porque esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Ó Pai amado, muito obrigado por estar na tua casa, depois de uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de comunhão contigo, onde deitamos, dormimos e acordamos por causa do teu sustento, em estar na tua casa, grandioso Deus, em aprender mais de ti. Isto é tão maravilhoso que edifica nossas vidas. Nos dê um culto, grandioso Deus, abençoado, e tudo aquilo que nós viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoando, Deus amado, a mensagem, os louvores, cada oração, grandioso Deus, feita aqui nesse lugar. É o que te pedimos, Pai amado, pelas famílias que estão nos assistindo pela internet, possa também, grandioso Deus, receber da tua unção, a tua porção dobrada do teu Santo Espírito. Guia-nos, refrigera a nossa vida e a nossa alma, nos dê discernimento e sabedoria que venha do alto, para aquilo, grandioso Deus, que nós estamos propondo a fazer, grandioso Deus, para a edificação do teu reino. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peço à igreja que se coloque de pé e nós vamos cantar o hino 417 do cantor cristão, Brilha no Viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muita dor. É mais humilde por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. O maior que seja teu esforço a exercer, o mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Continuando a louvar ao Senhor, vamos cantar Eu Me Rendo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos permanecer de pé. Vamos fazer a leitura da nossa coluna de oração, onde nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, a família pastoral.
Mateus, Anselmo Armani, Carla Vieira, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, André, Dalva, Nair, e agradecimento pelos grupos que estão se reunindo nos lares, fortalecimento deles também, o nosso bairro, Maricá e autoridades. Sobre os nossos grupos de estudos, queremos convidar os irmãos que ainda não participam de algum grupo que comece a participar. Nós estamos começando um novo mês, onde os grupos estarão se reunindo individualmente, e já vamos colocar o estudo hoje no grupo, para que os irmãos possam já começar a meditar a respeito do texto, ou do tema que nós vamos abordar na reunião, e que nós possamos estar orando por esse trabalho, para que ele possa se desenvolver. O objetivo, a visão da igreja é ter vários grupos se reunindo na terça-feira, tanto aqui no nosso bairro, quanto naqueles que foram se convertendo, ou forem vindo de outras igrejas, que porventura venham a morar em outro bairro, que não seja próximo da nossa igreja, e a gente fazer um grupo lá de estudos, e estar reunindo as famílias em torno da palavra de Deus, e da comunhão e da oração. Esse é o objetivo com esse trabalho, e vendo, paulatinamente, os grupos crescendo, se desenvolvendo, e várias pessoas conhecendo a Cristo através desse trabalho evangelístico nos lares. E vamos estar já vendo com os irmãos a possibilidade de estarmos fazendo mais uma vez o nosso culto na praça, ver aí com os irmãos que trabalham no domingo, que não podem estar aqui. Pela escala que eu estou vendo, acho que o terceiro domingo seria o mais propício, para os irmãos. Nós estamos no primeiro domingo, segundo, terceiro domingo nós teremos o nosso culto na praça. Oremos por esse trabalho também. Pai amado, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua igreja, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Aceita o nosso culto, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos dirigindo. Abençoe, Senhor, todos esses pedidos que foram feitos, responda conforme a Tua santa e bendita vontade. Seja com cada irmão que está aqui nessa manhã. Toma cada um dos Teus servos, Pai, sonda o coração deles e responde, Senhor, às suas necessidades. Esteja com os irmãos que nos acompanham pela internet, os amigos que acessam esse culto, que Tu possa estar alcançando cada vida e cada lar. Aquele que está trabalhando nesse momento, que Tu possa, Senhor, estar falando ao seu coração e aos seus colegas de trabalho. Aqueles que estão em seus lares, que estão impossibilitados de estar aqui na Tua igreja, estabeleça o Senhor, para que eles possam voltar a estar aqui conosco, Pai, para Te adorar, e que eles possam estar sentindo a presença do Teu Espírito Santo em seus corações, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque-se diante de Deus, primeiramente a sua vida, porque Deus, Ele tem o poder de sondar cada coração, e faça a prova dele, como diz em Malaquias: faça a prova de mim, que abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que advenha a maior abastança. O sonho de Deus, vivamos o sonho de Deus, que são maiores do que os nossos. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar.
chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sonho de dar nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Pai, preciso crer nas suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas tuas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém. Amém. Vamos se assentar, irmãos. Graças a Deus que a modernidade, ela tem uns benefícios muito interessantes para a gente, né? Hoje pela manhã, saí de casa, esqueci meus olhos em casa. E sem os olhos artificiais agora fica difícil de ler.
Só que, graças a Deus, eu me acostumei com o uso do tablet, e a igreja me abençoa com um tablet melhor ainda. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essa facilidade em mãos, e eu não estou tendo tanta necessidade de usar os meus olhos artificiais, né? E consigo abrir aqui um pouco mais a caixa da leitura bíblica, e vou estar lendo com os irmãos em 1 Reis. Eu não passei para os irmãos da mídia, me perdoem. 1 Reis 22, versículos de 1 a 28, na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Vou dar um tempinho para os irmãos estarem colocando ali. Mais uma vez quero pedir desculpas, que a gente chega tão atarefado. Ontem eu estava, a gente que trabalha durante a semana, também com atividades seculares, e ainda com mais a responsabilidade dos grupos, né? E sexta-feira eu estive aqui na igreja também para ajudar os irmãos na arrumação da igreja. Então essa semana foi bastante pesada para mim, e acaba que você esquece alguma coisinha. Eu esqueci de passar o texto para os irmãos, e estou passando agora, os irmãos vão estar acompanhando conosco na mesma tradução. Durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e Síria, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos ao Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, e se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar aonde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz coisas ruins? Micaías continuou:
agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías e deu um tapa na cara dele e respondeu: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder. Respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Aplica ela em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, existiam dois reis aqui, um Acabe, o outro Josafá. Josafá, um rei piedoso, o rei do povo de Judá, um homem que queria fazer a vontade de Deus. E naquele momento havia um bom intercâmbio entre os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Isso às vezes não aconteceu no período em que esses dois reinos coexistiram. Havia momentos que eles entravam até em guerra entre si, mas nesse momento havia uma paz e havia uma amizade entre os dois reinos. Só que não havia uma compatibilidade. Os irmãos perceberam isso? Não eram compatíveis. A visão espiritual, a vontade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a visão espiritual de Josafá era uma, de Acabe é outra. Acabe foi o rei mais idólatra que esteve à frente de Israel. Não existiu um rei pior do que Acabe à frente do reino do norte. Ele levou a nação à completa busca pela idolatria, e principalmente a idolatria a Baal. Se casou com Jezabel e ali ele instituiu o culto oficial a Baal. Haviam mais profetas de Baal e Aserá do que qualquer profeta do Senhor. Naquele momento existiam 100 profetas do Senhor, para ser mais exatos, no reino do norte, tá? Se houvesse mais alguns ali, eram poucos, porque eles foram muito perseguidos no ministério de Acabe. E Acabe já estava nos últimos dias dele, para receber o juízo de Deus. Tanto ele quanto a sua esposa Jezebel já estavam por receber o juízo de Deus por causa dessa implantação da idolatria. E Josafá não, um rei piedoso que queria ouvir a voz de Deus, e quando ia para a guerra consultava ao Senhor. Chegam diante de uma determinação de guerra, e ali vamos consultar ao Senhor. Tá bom. Aí Acabe trouxe os profetas que lhe convinham, né? Que lhe falavam coisas que ele gostaria de ouvir, queriam passar a mão na cabeça dele, queriam agradá-lo. E Josafá
ele, no discernimento daquilo que era a profecia de Deus, ele entendeu que aqueles profetas, eles não estavam falando em nome de Deus. Tanto que ele diz: há algum profeta do Senhor aqui? Não. Que ele estava vendo pela manifestação que estava acontecendo ali naquela praça, que não era coisa que vinha de Deus, não era profecia de Deus. E aí ele fala: olha, eu quero ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus, ela é a mais importante. Então, o tema é a palavra que vem de Deus. É essa palavra que é a mais importante para a nossa vida, independente de como ela venha, mas quando ela vir, né, para nós, independente de como ela venha, né, de onde ela vem, de como ela vem, porque às vezes a gente quer alguma coisa, ouvir alguma coisa de Deus, que é o nosso desejo. Irmãos, estão entendendo isso, né, que eu estou falando? É o nosso desejo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Mas eu quero que seja nessa direção. Eu quero que seja isso. Mas aí a voz de Deus vem contrária àquilo que você quer. Essa é a voz de Deus. Ela vai falar através da sua palavra. Ela vai falar, o Espírito Santo de Deus ao seu coração. Você vai entendê-la. A voz de Deus, ela dá para a gente discernir que foi voz de Deus, que foi a direção de Deus. Dá para a gente discernir o não. Deus disse o não, graças a Deus, glória a Deus, foi a direção que veio de Deus. Ela é a mais importante. E veio a voz de Deus a falar naquele momento. A voz de Deus, a palavra de Deus, é a mais importante para a direção da nossa vida. É a primeira coisa que nós devemos aprender nesse texto. No versículo 7 diz: mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Haviam muitos outros profetas, mas Josafá não havia ouvido a voz de Deus até aquele momento, e ele queria ouvir a palavra que vinha de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, e nós vamos ler na tradução Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Irmãos, vamos procurar alguma coisa para a nossa vida, procurar uma direção para a nossa vida. Profecia aqui é a palavra, profecia aqui é a palavra. Não é profecia vinda de um irmão que eu vou profetizar sobre a sua vida e começa a falar um monte de profecia. Não, profecia é palavra de Deus. Você não vai precisar questionar. Mas peraí, esse irmão falou isso. Se for uma profecia dada através de alguma outra forma que não venha direcionada por esse instrumento que é a palavra de Deus, você pode questionar. Mas a palavra de Deus, ela é inquestionável. Quando ela vem e fala ao nosso coração: opa, isso aqui é a direção certa, eu vou nessa direção, eu vou fazer essa vontade aqui, porque essa vontade é a vontade de Deus para a minha vida. Olha, algumas traduções dizem que o povo sofre. Aqui está, o povo se corrompe, mas algumas traduções dizem que o povo sofre. Quando nós não aprendemos da palavra de Deus, nós não vamos na direção que a palavra de Deus nos orienta, a gente sofre. Mas o final diz: mas esse que guarda a lei, ele é bem-aventurado. Ele é o que? Feliz. Essa palavra bem-aventurado, vocês podem ver que ela é usada apenas na Bíblia, não é? Perceberam isso? Porque, por exemplo, no mundo você não vê assim: você vai ser bem-aventurado.
A palavra bem-aventurado na Bíblia, ela tem uma expressão de felicidade alcançada de uma forma que só Deus dá. Esse é o exemplo da palavra bem-aventurado, quando nós lemos na Bíblia. É uma felicidade que vem de Deus. Vem de Deus. É uma felicidade que vem a partir de um princípio, né? Eu fui buscar aonde essa felicidade? Na palavra de Deus, que foi ela que me direcionou a isso. Então, se a sua origem é a palavra de Deus, a sua origem também é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E é nessa palavra que nós baseamos para a nossa vida. Ela é a mais importante. Quando ela começa a faltar na nossa vida, isso é preocupante. Quando a gente vê o número de irmãos que participam da nossa escola bíblica dominical pela manhã, irmão, o pastor Felizardo, ele não pode estar aqui à noite. Ele vê o nosso culto da manhã e depois ele fala: tem tanto pouca gente, não, o culto da noite vem mais gente. Ah, irmão, como eu gostaria que fosse diferente. Como eu gostaria que fosse diferente. Sabia? Por quê? À noite a gente direciona a palavra mais para um culto evangelístico, mais para falar sobre salvação, mais para se falar de um encontro com Deus. E nós que já temos um encontro com Deus, é no culto doutrinário pela manhã que nós falamos a respeito disso. Nós nos aprofundamos mais. É na escola bíblica dominical nós abordamos temas mais profundos. É dentro de um grupo de estudo. Olha, meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Lá na minha casa eu vejo pessoas que não falam em nenhum lugar. Nunca vi. Eu vi um dia desse a minha sobrinha falando a respeito das coisas de Deus, a Maiara. Ela está participando do nosso grupo. E ela, não é, Cristina? Que coisa boa, irmãos. A Sofia, jovenzinha quieta, tímida, mas no grupo lá dando a sua contribuição, e a gente aprendendo com a Sofia também, e ela se aprofundando mais. E quanto mais você participa, mais você se integra, mais você absorve a palavra de Deus para a sua vida. Mas para isso precisa ter na igreja um comprometimento com essa palavra, a busca. Porque você quer uma igreja fortalecida, fortaleça a igreja com a palavra de Deus e com a oração. Nos grupos também é assim, né? A gente começa orando, cada um faz o seu pedido, e aí a gente dá a oportunidade para alguns irmãos ou para um irmão. Ali tem um culto de oração, e aquele ambiente espiritual maravilhoso dentro da nossa casa, a transbordar pela nossa vizinhança, e a gente sabendo que aquele momento ali é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Dia desse, a Cristina estava conversando com uma vizinha, ela ouviu o culto na sua casa, e Cristina teve a oportunidade, vai lá, participa, você é nossa convidada também. Aí que maravilha, ouvindo lá e participando. E aí, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira daquela mesma semana, um culto acontecendo atrás da nossa casa. Tem outros irmãos fazendo culto lá. Eu falei: opa, minha vizinhança está sendo abençoada pelo estudo da palavra de Deus, pelos cultos nos lares. Irmãos, quantas desgraças têm acontecido em nossas escolas? Quantas pessoas, quantos alunos, por causa de bullying, por causa de um problema espiritual. Eu acho que isso daí está mais espiritual do que emocional, que a gente não vê isso acontecer nas escolas. E problemas emocionais as crianças sempre tiveram quando era criança, quando era adolescente, quando era junior, quando era jovem. A gente passou ileso disso? Eu não, eu tive problemas, fui adolescente, senti tudo que adolescente sente, mas nunca tive vontade de matar os meus colegas de escola, não, pegar uma arma, me prover disso e fazer uma chacina. Mas hoje em dia, volta e meia tem uma chacina dentro das escolas. A filha de Billy Graham, que é uma evangelista dentro dos Estados Unidos, esqueci o nome dela, que me veio agora na mente. Perguntaram para ela: por que está acontecendo tantas desgraças no meio das escolas? Por que os alunos são tão desobedientes assim aos professores?
Por que hoje há um novo contexto nas salas de aula? Ela foi enfática. Tiraram a Bíblia de dentro da sala de aula, pararam de ensinar a Bíblia. Eu fui aluno na época que a Bíblia era lida dentro da sala de aula, e dentro da sala de aula havia reflexão naquele momento, um culto. O pastor Felizardo também foi dessa época, muitos irmãos aqui foram dessa época. E olha, a Bíblia é remédio para a nossa sociedade. Se há problemas psicológicos acontecendo dentro das escolas, a culpa foi daqueles que tiraram a Bíblia, a palavra de Deus, que é o mais importante para a sociedade, para direcionar a sociedade. Mas não é importante, não pode, as escolas têm que ser leigas. Tudo bem, tira a palavra de Deus. Você tirou o remédio para tudo isso que está acontecendo hoje em dia nas salas de aula. Oséias capítulo 4, versículo 6, na Almeida Revista Corrigida também diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Minha família está destruída, meus filhos estão destruídos, tá. Vai ver a origem dessa destruição. Está faltando o conhecimento da palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro das igrejas. As igrejas estão sendo destruídas, as igrejas estão sendo minadas. As igrejas estão lotadas aí, mas lotadas de uma igreja com entretenimento, pessoas querendo ir atrás de show. A igreja que tem a palavra de Deus é a igreja fortalecida. Irmãos, eu não sei, não contei o número, porque eu não quero fazer igual Davi, fazer um recenseamento para ser castigado aqui. Mas se dentre esses aqui que estão nessa manhã houver um interesse pela palavra de Deus, e ela ser a mais importante na vida dos irmãos, cada irmão está aqui, sair com essa intenção em seu coração: eu quero cada vez mais aprender da palavra de Deus. Esse grupo aqui vai ser um grupo fortalecido por Deus, porque vai estar reconhecendo que é na palavra de Deus que ele vai ter aquilo que é mais importante para a sua vida. Em segundo lugar, a palavra que vem de Deus vem de acordo com a nossa condição. Olha só, Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías. Eu cheguei a rir quando estava lendo essa parte aqui, não sei se os irmãos perceberam. Filho de Inlã, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Olha o temor a Deus, né? Por quê? Qual era a condição de Acabe diante de Deus? Homem pecador. Ele era um homem já sujeito ao juízo, homem que tinha causado destruição da sociedade de Israel, do culto a Deus, desviou toda a nação para a idolatria. Essa era a condição dele. Estava vivendo todo errado diante de Deus. Aí a gente está vivendo todo errado diante de Deus. Aí a gente fala: Senhor, manda uma palavra para mim, uma palavra boa. A gente pode pedir isso a Deus? Eu quero uma bênção, Senhor, porque quero ouvir uma palavra boa. Olha, uma das orações que me chamam a atenção na Bíblia e que me faz pensar de que será que eu tinha condição de fazer essa oração, é do rei Ezequias, não é? Rei Ezequias, ele está doente,
Aí chega o profeta e fala assim: olha, você vai morrer dessa doença. Aí o profeta sai da presença de Ezequias, aí vai descendo a escada. Aí Ezequias vira para a parede e fala: Senhor, o Senhor sabe como eu tenho sido fiel. Eu chego a me arrepiar quando eu falo dessa oração. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O Senhor sabe que eu destruí os altares. Eu fui corajoso. Eu acabei com a estátua de bronze que estava servindo como adoração. Eu restabeleci os cultos. Eu tirei toda a idolatria do meio do povo. Senhor, eu queria que o Senhor olhasse para a minha condição diante do Senhor. E ali ele está orando, está pedindo a Deus ali, está colocando tudo aquilo que ele era. Por isso que eu estou falando, será que quando eu coloco diante do Senhor: Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho sido fiel. Senhor, me ajude a conseguir essa bênção, ou me dê um direcionamento, me ajude a sair dessa situação na qual eu estou. Será que eu posso colocar diante de Deus uma situação como essa? Essa oração a gente pode fazer? Pode, claro que pode, claro que pode. Mas será que eu tenho condição de fazer essa oração a Deus? Ezequias tinha, tanto que quando ele olha para a parede, faz aquela oração para a parede, volta lá, que a oração dele mudou a história. A oração dele mudou a história. Ele não vai mais morrer por aquela enfermidade, ele ainda vai ter alguns anos de vida pela frente. Volta lá e diz que a oração mudou a história. A oração muda a história e depois muda o tempo. Por quê? Olha, para que se confirme, me mostra um sinal. E aí Deus movendo o universo, aí fica ainda mais arrepiante, né? Deus, ele movendo o universo, porque para ele reverter a condição do sol voltar atrás, durante o relógio ali, mostrando a sombra do relógio. Irmão, o universo, já ouviram falar na lei do universo? O universo, ele funciona dentro de um cronograma que todos os planetas, eles giram, né, numa mesma direção e sempre sincronizados. Não foi só o Sol, os estudiosos, eles analisam isso, não foi só o Sol que voltou, não. Foi o universo que retornou todo, para que ele não fosse alterado em seu cronograma, que já está na lei que funciona no universo. Mas aí, voltando, ele chega e fala: Senhor, olha só, eu sou fiel. Aí Acabe, aqui, ele chega e fala: não, ele nunca fala o que é bom. Deus tinha coisas boas para falar com Acabe? Tinha, através de algo que a gente vai ver também nesse texto, mas era algo contrário àquilo que era a vontade de Deus para falar, que era verdade. E aí ele fala a respeito da condição que vivia Acabe. Irmãos, quantas vezes a gente está na casa do Senhor e vê uma mensagem que parece o martelo batendo na nossa cabeça, direcionado àquilo que nós estamos vivendo. Graças a Deus quando esse martelo bate na nossa cabeça, que a pregação veio realmente direcionada para mim, não por intenção do pastor. Pastor Alex falou isso, né? Você sai de casa achando que o pastor vai direcionar uma mensagem para você? Meu irmão, você acha que você é um privilegiado? Que o pastor vai preparar uma mensagem para mandar para você, né? Para fazer para você individualmente? Mas não vai mesmo. O Espírito Santo nem permite isso, que a gente faça uma mensagem direcionada
para alguém, é direcionada para a igreja, irmãos, para todos nós. Mas quando ela fala ao meu coração, e eu estou numa condição na qual eu não estou fazendo a vontade de Deus, irmão, se aquela mensagem vem e serviu como despertamento, meu irmão, você saiu daqui abençoado. A mensagem de Deus te privilegiou, porque você recebeu uma cacetada de um martelo na cabeça naquele dia, e você, meu Deus, eu preciso propor no meu coração mudar essa condição que eu estou. Deus falou algo que eu estou fazendo de errado. Acabe, ele não aceitava isso. Não aceito, eu não quero ouvir esse profeta, eu tenho ódio desse profeta. Mas a palavra de Deus veio de acordo com a condição na qual aquele rei estava. Em terceiro lugar, olha, espíritos enganadores e falsos profetas podem falar mentira em nome de Deus. O texto para ser contexto nos nossos dias, amém? É texto para contexto dos nossos dias. Ele perguntou: quem enganará Acabe? Deus perguntando: quem enganará Acabe? Ele numa reunião celestial, ele pergunta: quem enganará Acabe? Quem enganará Acabe que vá a Ramote seja morto? Que já era o juízo de Deus sobre Acabe. Alguns anjos disseram uma coisa, outros anjos disseram outra. Quer dizer, até que um espírito, não foi um anjo não, um espírito, se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Que espírito era esse? Era um demônio, era o diabo. Chegou para enganar, sou eu. Mas o diabo, ele só pode enganar também com a permissão de Deus, diz o texto. E Deus perguntou: como? E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que os profetas de Acabe digam mentiras. Aí Deus permite. Deus permite. Para que aqueles que são propensos à mentira sejam enganados. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Por mais que a gente seja também fiel, que a gente tenha uma vida ali consagrada a Deus, a gente também pode ser propenso a esses espíritos enganadores, tá? Cuidado. Não sou crente em Cristo Jesus, eu acredito que você seja crente, mas cuidado com os espíritos enganadores. E quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. Se a gente for ler esse texto até o final, quem quase morreu nessa batalha? Josafá. Acabe chegou e falou assim: ó, você vai de vestes real. Enganou ainda Josafá, bobo. Não é, pastor Felizardo? Josafá, bobo. Não, você vai vestido de rei. Aí o rei da Síria chega e fala assim: ó, não ataca ninguém, só ataca o lugar onde estiver direcionado o rei. E ele queria matar Acabe, ele não queria matar Josafá. Na hora da guerra, os principais capitães da Síria foram cercar a comitiva onde estava Josafá com as roupas reais. Josafá gritou, quando disse: peraí, aquele dali não é Acabe não. E agora? Eles começaram a procurar. Aí, aquela flecha que é direcionada por Deus, que é o juízo de Deus, foi lançada em direção ao exército de Israel. Ela procura o lugar certinho entre a armadura e a brecha e acerta Acabe. Estou ferido. Aí o soldado segura ele continua no carro, e o sangue sendo derramado no carro. Daqui a pouquinho ele vai parar num lugar, morre em cima daquele carro, e os cachorros lambem aquele carro, o sangue daquele carro, e a água que é jogada no rio ali, que é lavada, as prostitutas tomam banho naquela água,
se cumprindo totalmente a profecia de Deus a respeito de Acabe. Josafá tinha que ter ido para aquela guerra? É o meu questionamento. Se ele ouviu a voz de Deus, e por que a gente também, que é crente, a gente não se desperta para certos tipos de coisas? Nós somos tão inocentes a respeito daquilo que Deus fala, ou Deus falou e a gente mesmo assim comete o erro. A gente pode ter consequências disso também. Josafá também foi inocente, ou melhor, desobediente, indo para aquela guerra, ouviu a voz de Deus através, não queria ouvir a voz de Deus, ouviu. Então por que foi? Por que cometeu o mesmo erro? Preferiu ouvir o quê? 1 Timóteo 4, 1 e 2, nova tradução linguagem de hoje, já estou quase terminando. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e aos ensinamentos que vêm de quê? De demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Irmãos, quais são esses últimos tempos? Esses últimos tempos são agora, irmãos. Nós estamos na iminência da volta de Cristo. Eu creio que eu vou ver a volta de Cristo. Os irmãos creem, levem isso para o coração também. Creiam que vocês verão a volta de Cristo. Creiam nisso. Porque hoje nós estamos vendo as igrejas sendo tomadas por espíritos enganadores. Estão enganando a população. Estão reescrevendo a própria Bíblia, irmãos, em alguns lugares. Estão usando texto para pretexto. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, então aceita todo mundo. Todo mundo? Você é homossexual, vem para a igreja e você vai permanecer homossexual. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que a palavra de Deus ensina, irmãos? É isso que os irmãos entendem? Claro que não. Você rouba, você se prostitui, você adultera, você vai continuar a mesma pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho tem muitas outras coisas que fala também, que confirma que não é isso não. O Evangelho é transformação, é nova criatura. Mas tem espíritos enganadores enchendo as igrejas aí, porque você pode vir, continuar fazendo a mesma coisa. Evangelho de facilidade. Evangelho de facilidade, de água de salsicha. A gente de vez em quando tem um cachorro quente aqui na igreja, né? Quando acaba a salsicha e fica só o molho, fica só a água, às vezes não sobra nem o tempero que for usado. Aquele resto serve para quê? Eu vou passar um pouquinho no pão para comer, misturar com pão, não vai ter efeito nenhum. Mas é o evangelho que as pessoas estão buscando para eles. Evangelho que não vai trazer diferença nenhuma à vida deles. Evangelho de espíritos enganadores, de pessoas mentirosas, que não estão com a Bíblia aberta pregando a palavra de Deus. Em último lugar, a palavra de Deus, ela não é aceita com facilidade. Quando ela vem assim, nua e crua, falando a verdade absoluta, fazendo confrontar aquilo que nós somos com ela, e não é aceita não, ainda mais quando ela vem contrária a nós, não. E olha, isso daqui não é nenhuma novidade não. João capítulo 6, versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus
em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Aí chega no final, Jesus fala assim: vocês não querem ir embora também não? Para os 12. Mas aí, Pedro, desesperado, ele fala o seguinte, respondendo depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Por mais que duro seja o sermão, nós temos que dizer que nós não abrimos mão do que Deus quer falar na nossa vida, seja difícil de ser ouvido ou seja uma maravilha para as nossas vidas. Mas para onde eu irei, se só de Deus vem palavras de vida eterna? É difícil ouvir certas confrontações diante da palavra de Deus, sim. É duro ouvir certos sermões, sim. É duro passar por provações na minha vida cristã, sim. Mas olha só, tendes por grande gozo, por grande alegria, o passar de por várias provações. Passei por uma provação, isso não é o evangelho que eu quero não, vou embora. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus, ela não é uma palavra no qual eu tenho uma facilidade que eu quero para a minha vida. Eu tenho um compromisso com ela, e eu preciso ouvi-la e aceitá-la para o meu coração. No final, quando ele profetiza, vem o profeta Zedequias e dá um tapa na cara daquele profeta e fala: Deus falou com você e não falou comigo? Eu sou mentiroso? Micaías toma um tapa na cara. No final, Micaías, você vai ser preso, vai ser jogado numa masmorra, você vai ficar lá até que eu volte segurança. Tudo bem, eu vou. Até que você volte de segurança? Sim. Mas aquilo que eu profetizei, lembrem de tudo aquilo que eu profetizei, porque aquilo que eu profetizei que é a verdade. Irmãos, de tudo que eu falei aqui, se foi palavra de homens, esqueçam, mas tudo aquilo que está na palavra de Deus, guardem em seus corações. Amém? Essa é a verdade absoluta de Deus, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais os 2 cânticos, e à noite nós teremos a ceia do Senhor. Os irmãos que estão aqui, não se esqueçam de estar aqui na igreja. Os irmãos que participam do nosso culto, volta e meia eu encontro alguém que participa do nosso culto e diz: olha, eu escuto o culto da tua igreja, eu vejo o culto da sua igreja. E eu me surpreendo com irmãos, a gente achava que nem acompanhavam o nosso culto, mas acompanham, né? E eu quero agradecer a esses que nos acompanham e que assistem o culto pela internet, muitas vezes impossibilitados de estar em suas igrejas, ou depois assistem o culto. Você está convidado a estar aqui na ceia do Senhor hoje à noite, às 7h30 da noite, estaremos realizando o culto de celebração da ceia do Senhor, e você está convidado para estar aqui conosco. Vamos ficar de pé e louvarmos ao nosso Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas,
dizes palavras de amor, esperança sem fim, não senti o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. me derramar, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. amém. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é
poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. grande Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, estar sensíveis à Tua voz, para ouvir a Tua palavra, a falar aos nossos corações. Pai, que nunca falte a Tua palavra, Pai, aqui na Tua igreja, sempre que ela seja profetizada através das orações, através dos louvores, através da leitura, através da meditação nela. Nunca falte a palavra de Deus em nossos lares, Pai, e que nunca falte a palavra de Deus em nossos corações, em nossa vida, que possamos guardá-la em nossos corações, para que nós podemos aplicar ela em todo tempo em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Amém.